Olá, a paz do Senhor Jesus Cristo a todos. Nesse momento eu já convido os anjos do céu, o anjo Gabriel, eu convido o Espírito Santo para nos fazer a direção deste trabalho. Já venho trazer para você uma mensagem divina que tem por tema vírus, enfermidade que não tem cura pela medicina. Veja o que diz o texto desta mensagem. Esse vírus é uma maldição que veio para contaminar o mundo, pois o homem não tem vigiado e só quer saber de seus interesses para viver bem na terra. Não abre a visão espiritual e Deus tem dado livramento para aqueles que vivem segundo a vontade de Deus e tido misericórdia da humanidade pela oração dos profetas que oram verdadeiramente. Pois Deus fala que esse vírus já está no mundo inteiro. Tenha vigilância com você e seus filhos. Ele veio através de um dragão, com permissão de Deus. Esse dragão é um adversário que, com permissão de Deus, tem soprado um pó. Esse pó tem contaminado o mundo, pois Deus fala, por que a permissão de Deus? É pela desobediência do homem. Aí tudo acabará, se não viver como Deus quer. Esse é o tormento, e só ficará os que crerem em Deus de coração, pois Deus fala, ainda há 2 anos que haverá paz. Após esses 2 anos, não haverá mais paz se não buscarem a Deus verdadeiramente. Todo ser humano tem que viver segundo a vontade de Deus para ser feliz. Muitos não vão entender e vão querer blasfemar desta mensagem. Mas Deus fala, só orem e sejam verdadeiros. E não dei brecha, que vou fazer minha obra. Diz o Senhor, chega o tempo do choro e ranger de dentes. Assim como está escrito na Bíblia Sagrada, e vigiai. Deixo uma alerta sobre o vírus. Evite de respirar o ar poluído. Seja limpo. Viva em ambiente limpo. Lave todos os alimentos, seja qualquer que for a consistência ou ocasião. Não ter contato com animais domésticos, ainda que seja cuidado ou vacinado, e outros cuidados mais. Deus fala, quando sentir o vírus, esses são os sintomas: dor de cabeça, no estômago e náusea. Neste momento, procure um profeta de Deus para orar por você. Mateus, capítulo 7, 24 ao 27. Mas Deus ainda ensina para nós aqui também a defesa, como ele chama. Deus fala, vou ensinar a proteção divina para os filhos de Deus, chamado a defesa. Os que crerem serão salvos, os que não crerem serão condenados. Como diz a palavra de Deus em Marcos 16, quando ele dá ali uma permissão e manda com que seus discípulos evangelizem a toda criatura. Quem crer que for batizado será salvo e quem não crer será condenado. Aqui está a defesa. Ungir portas e janelas nos horários de 6 da manhã, 12 horas, 18 horas e 0 horas. Também ungir a testa e a nuca todas as vezes que for sair para estar em aglomeração. Esta é a proteção divina que Deus está orientando para aqueles que crê, como ele está dizendo. Quem crê será salvo dessa peste e quem não crê será ali tocado. Mateus 7, 24 e 27 é o embasamento bíblico que eu vou ler dessa primeira parte desta mensagem.
vai nos orientar a palavra de Jesus, Jesus falando com o seu povo, falando conosco acerca dos dois fundamentos. Aonde ele diz assim: todo aquele, pois, que ouve estas palavras e as pratica será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com impetuoso contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificado sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica será comparado a um homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram um impetuoso contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a ruína daquela casa. Veja bem que Deus está orientando através de Jesus a humanidade, a sociedade, que temos que ter um fundamento, que nós temos que estar fundamentado diretamente com Ele. Nós temos que ter um compromisso com Jesus, que aí nós vamos estar fundamentados com Ele, vamos seguir a Ele. É por isso que ele menciona na mensagem que é a permissão de Deus para que venha os seus filhos reconhecer que Deus, Ele existe. Que venhamos fazer a vontade de Deus para que nós sejamos fundamentados. Porque todos podem estar andando, está andando sim. Todos são como essa casa que aqui está mencionado na palavra de Deus. Só que uma delas está na rocha, foi preparado o alicerce e foi fundamentada na rocha. A outra não, está sobre a areia. Então quer dizer, todos podemos estar andando sim. Mas quando vem a peste ao encontro, quem resistirá? Quem estiver firme com o Senhor. E nós temos que ter certeza que Deus é conosco. Se eu abrir a minha Bíblia, neste momento, no livro de Apocalipse, e eu vou abrir para me apresentar para você também, porque na mensagem que Deus está falando que há a permissão dele, e porque é pela desobediência, também lá cita algo que você pode não entender ainda, que quando fala sobre o dragão, e que é a permissão desse dragão, e que ele está soltando um pó que veio para contaminar o mundo. Isso aqui tudo é no espiritual, assim como está na palavra de Deus. O significado do dragão é só o significado de que as coisas horríveis vêm ao encontro do homem, e aquele que não tem fundamento vai cair. Porque Deus, ele vai dar essa permissão porque ele quer ver quem verdadeiramente ama ele, quem verdadeiramente tem compromisso com ele. Eu abrindo a minha Bíblia no capítulo 12 de Apocalipse, nós vamos ver no capítulo 12 o título falando a mulher e o dragão. Quando nós chegarmos no versículo 7, você já vai ver João escrevendo aquilo que o anjo lhe mostrara, que houve uma peleja no céu contra o dragão, os anjos pelejando, mas a vitória de Cristo. É dizer, o Senhor expulsou aquele dragão, aquela antiga serpente que diz a Bíblia, do centro da vontade de Deus. Então ele vem pelejar contra o povo de Deus. Ele veio agora, diz a Bíblia, para a terra pelejar contra os próprios filhos de Deus. Então, no versículo já 13, nós vamos ver falando que o dragão ele persegue a mulher. Isso é a perseguição do maligno. É a perseguição das coisas que vêm para atormentar a vida do homem na terra. E Deus está dando a permissão para ver para onde o homem vai, quem o homem vai seguir. Mas veja que quando nós chegamos no capítulo 13 de Apocalipse, a Bíblia vai falar sobre uma besta que emerge do mar, que é o anticristo. E vai dizer no versículo 2, a besta que vi era semelhante ao leopardo, com os pés como de urso e boca como de leão, e deu-lhe o dragão o seu poder, o seu trono e grande
autoridade. O que o Senhor está dizendo? Que essa peste, essa potestade que vem, ele vem com uma grande autoridade da parte negativa, de destruição, e comparado como um leopardo, velocidade, os pés como de urso, esmagador. Assim é vindo ao encontro da humanidade. E o povo que não tiver fundamentado, os filhos que não tiver fundamentado com Jesus, não vão seguir a Deus, não vão seguir a orientação do Espírito Santo, mas vão acabar seguindo um governo terreno que faz com que toda a sociedade queira o seguir. O governo de homens que não vai ter resposta, que não vai ter a saída, que não vai ter a condição plena de fazer com que venha a sociedade ter uma resposta. Sabemos que somente de Deus, por isso que ele menciona na mensagem, no texto, que não há cura pela medicina. Não há cura pela medicina, somente Deus, porque no momento é Deus que pode mudar a história. Versículo 4. E adoraram o dragão, porque deu a sua autoridade à besta. Também adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem pode pelejar contra ela? Irmãos, se nós não tivermos fundamentado no Senhor, na palavra de Deus, se nós não tivermos certeza, fé, nós vamos acabar, amém, todos querer seguir o mesmo governo, o governo de homens, achando que vai ter resposta para nós. Quando nós temos é que buscar a Deus, é que orar a Deus, é que entregar o nosso coração a Deus, é abrir o nosso coração e o aceitar como nosso Criador, porque daí é que vai vir a verdadeira resposta para com que toda a praga que vem à face da terra nós conseguimos vencer. E veja bem, que nós não podemos nem lutar contra esse maligno, repreendendo, afrontando ele para que ele venha a ser queimado, venha a ser quebrado, a gente venha fazer oração nesse significado, não. Nós temos que agir com prudência, nós temos que agir com sabedoria de Deus. O que nós temos que fazer agora é seguir a Deus e nas nossas orações pedir livramento para todos, que Deus venha dar livramento para todos, e Ele vai dar livramento. Mas nós temos que ser sábios, pedir a Deus a consagração da nossa vida, a consagração de todos os nossos órgãos, o fortalecimento do nosso organismo, o fortalecimento do organismo de todos na face da terra, para que quando essa peste ela venha ao encontro, chamado esse vírus, a pessoa venha a resistir, para que venha a ter oportunidade novamente de servir a Deus. Então, sobre esse vírus, é o que nós temos que fazer, irmãos. Temos que vigiar. Está pedindo para higienizar? Vamos fazer como Deus está pedindo. Vamos viver em ambiente limpo. Vamos ser sábio. Você use a sua fé. Você vai fazer a unção, o qual Deus pede para que você faça. Você será livre. Creia no poder de Deus. Viva em oração. Porque nós temos que mostrar que nós temos que ter fé, mas nós temos que agir. Porque a palavra de Deus diz que a fé sem a obra, ela é morta. Não adianta eu querer falar, não adianta eu querer ungir somente, mas não agir a minha fé por completo, não orar a Deus, não entregar a minha vida a Deus e não fazer aquilo que Deus quer que eu faça. Ou seja, não fazermos aquilo que Deus quer que todos nós façamos na face da terra, porque Ele é o nosso Criador. E de onde nos virá o socorro? O nosso socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Que Deus vos abençoe, abrindo a visão espiritual. Que Deus abençoe toda esta humanidade, abrindo a visão espiritual de
todos os nossos irmãos. Que Deus venha neste momento ungir, consagrar todas as vidas, venha dar livramento para todos, para todas as crianças, homens e mulheres. Que Deus venha tocar o coração de cada filho e que você venha ouvir, obedecer a palavra de Deus e deixar de trabalhar na sua vida. Que a paz do Senhor Jesus seja com todos. Até uma próxima oportunidade, no nome de Jesus.